Já estou recebendo Elivaldo Barbosa. Tudo bem, Elivaldo? Tudo bem, Joelson. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a você que nos acompanha. O assunto Uber tem repercutindo no Ministério Público, repercutindo também na Câmara de Vereadores. Os vereadores estão na discussão, até porque foram eles que aprovaram a regra que proíbe esse serviço em Teresina. Exatamente. Pela regra, o Uber é um transporte clandestino, digamos assim. Ou então ilegal, pela regra, pela legislação. E essa legislação é questionada hoje até mesmo pelos parlamentares da casa. Os parlamentares já querem rever essa situação, Exatamente. Parte deles. O Elivaldo acompanhou essa discussão e a Carol Santana acompanhou a discussão que aconteceu no Ministério Público hoje, que envolveu a categoria promotores e as duas categorias de promotores e seus advogados. Carol, foi uma reunião proveitosa, Carol Santana? Boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Foi bastante proveitosa com algumas determinações ao longo da semana. Inclusive, a promotora divulgou agora há pouco uma nota em que ela trata da diferença entre a autorização e a regulamentação. Porque cabe ao município regulamentar o serviço, ou seja, colocar normas. Mas a autorização ou proibição desse serviço, isso depende de uma lei federal e, portanto, o poder público estaria ultrapassando o limite. Agora a gente vai entender melhor o que aconteceu na reunião, na reportagem que eu convido você a assistir a partir de agora. A promotora Maria das Graças do Monte Teixeira, titular da 32ª Promotoria do Consumidor, já havia entrado com uma ação para regulamentar o serviço de transporte particular individual em Teresina, feito pelo aplicativo Uber. A justificativa é o direito à concorrência. Enquanto a ação não é julgada, ela emitiu uma liminar recomendando a liberação temporária. Com a liminar negada e a instabilidade provocada pelo confronto com taxistas, a promotora recebeu motoristas da Uber para ouvir denúncias e receber provas do que ela considera crime. O que importa para a população é realmente a questão da concorrência, que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele ampara nesse sentido. Quanto mais concorrência para a população, melhor. Então, dada essa situação de que o sistema Uber, esse serviço não pode ser prestado na capital, porque no momento ainda não foi decidido judicialmente, o que é que eles estão sendo agredidos, impedidos, como toda a mídia conhece isso, a população no geral. O que é que nós estamos tentando? É regularizar essa situação para que o consumidor tenha uma opção maior. Os representantes dos motoristas saíram da reunião no Ministério Público, recomendados a continuar registrando as abordagens abusivas e também com a promessa de resposta para um recurso contra a negativa da liminar até sexta-feira. A Uber conta com 1.200 motoristas parceiros em Teresina. Eles alegam que pagam para o aplicativo 25% do que arrecadam e que parte disso é repassada em forma de imposto para a Prefeitura de São Paulo, onde a empresa tem sede. Dentre as propostas para a regulamentação do serviço em Teresina, a identificação deles, como os táxis, não é aceita pela categoria. A proposta da empresa não é essa. Ela é uma empresa que faz como se fosse um agenciamento entre o passageiro e o motorista parceiro que está trabalhando na plataforma. Então, no momento que o Senado ou mesmo uma prefeitura coloca uma regra que Uber tem que ser um carro caracterizado, com placa luminosa, placa vermelha, isso e aquilo, perde a característica da empresa e automaticamente a empresa até se retira e para de atuar naquela região, porque foge do que a empresa existe a programação da empresa com relação ao serviço que ela presta. A promotora falou aí de agressões sofridas pelos motoristas da Uber e um dos casos que chegou até ela como prova foi o vídeo gravado lá em frente à rodoviária no último sábado, em que um casal teve que comprovar ser casado de fato para que pudesse ser liberado pelos agentes da S-Trans e por taxistas que tinham fechado o carro. O motorista estava com a esposa, mas ele já foi reconhecido porque também era um motorista da Uber, embora naquele momento fizesse uma corrida particular. Eu estou aqui com o advogado desse casal, o Eduardo Sindor, que também é advogado da Associação dos Motoristas do Transporte Privado aqui de Teresina. Então, que providências já estão sendo tomadas? Boa tarde.
Boa tarde a todos os telespectadores desse importante canal de transmissão de comunicação. A providência a ser tomada foi uma representação criminal por abuso de autoridade em face do agente da S-Trans que já foi identificado por nós na filmagem. O que é que está acontecendo? A promotora acabou de falar, o Ministério Público, por meio dela, que criou-se uma situação de instabilidade, de violência. E foi isso que nós vimos na rodoviária. Os taxistas estão exercendo o uso arbitrário das próprias razões, é um crime, através do artigo 345 do Código Penal brasileiro, e fecharam o carro do meu cliente, que é também motorista Uber, mas que no momento não fazia transporte remunerado de passageiros. Nem a situação de clandestinidade dita pela Prefeitura Municipal, através de uma lei que é inconstitucional, por usurpar a competência da União. A União, só ela pode privativamente legislar sobre trânsito, está no artigo 22, inciso 9 da Constituição Federal. Então, voltando ao assunto. Então, como os taxistas fecharam o carro do meu cliente e a reboque, quer dizer, de forma mancomunada, conluio, o agente da S-Trans chega depois que o taxista fecha o carro do meu cliente e, em alterada voz, requer a aliança da esposa do meu cliente, de nome Luana, casado com o Jair, eu posso declinar os dois primeiros nomes, né? O que é que causa isso? Isso causa uma situação de constrangimento. O constrangimento causado na atuação do servidor público em serviço público, no caso do que foi do agente da S-Trans, vai fazer com que ele responda o processo criminal por abuso de autoridade decorrente da representação e possa perder o cargo, a pena mais grave, e ainda responder judicialmente. Se for comprovado algum interesse dele em solicitar alguma promessa de recompensa existente entre agentes públicos, pode ser o pessoal da S-Trans ou até próprios policiais da CIPTRAN, pode configurar um crime gravíssimo chamado corrupção passiva. E a pena para corrupção passiva vai de 2 a 12 anos. Temos uma pergunta do estúdio, vamos ouvi-la. Doutor Eduardo, a minha pergunta diz respeito a essa legislação, essa norma aqui na cidade de Teresina que está fundamentando o trabalho dos agentes de trânsito. O senhor disse que ela é inconstitucional. E o que é que pode ser feito em relação a essa inconstitucionalidade? Uma representação ao Supremo? Ou isso já existe, já está sendo discutido em outros estados? Como é que é isso? Boa tarde novamente. Então, é um prazer lhe responder, caríssimo jornalista. O que acontece é que há uma inconstitucionalidade frente a uma lei municipal. O que é essa inconstitucionalidade? Onde é que há essa contrariedade? Artigo 22, inciso 9º da Constituição Federal de 88, que delega competência privativa somente para a União fazer esse tipo de redação da norma. O que foi feito? Nós temos notícia que a Ordem dos Advogados do Brasil, através da seccional do Piauí, já adentrou com a ação direta de inconstitucionalidade da lei municipal. Agora não houve ainda o julgamento do mérito da ação. Nós estamos esperando que essa ação seja julgada em seu mérito, quer dizer, nós tenhamos o desfecho final dessa novela. Enquanto isso, só uma opinião, aproveitando o tempo e o espaço, nós estamos vendo com tristeza o poder público não tomar uma providência através do Executivo Municipal para, no mínimo, conter os ânimos que podem ocasionar em até morte de alguém que está prestando o serviço privado de transporte passageiro. Vale a pena destacar que há uma diferença gritante entre transporte público de passageiros, que é feito pelo táxi, que tem pontos públicos para pegar pessoas, e transporte privado de passageiros, que é o que é feito pela plataforma Uber e qualquer outra plataforma para transporte usando tecnologias móveis. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Joelson, além dessa representação contra o agente da S-Trans, o casal também entrou com uma ação contra os motoristas de táxi por danos. Volto com você. Muito obrigado, Carol, pelas informações. Obrigado também ao doutor Eduardo falando a respeito dessa situação realmente bastante polêmica e, claro, a Câmara de Vereadores está nesse debate. Ele volta. Até porque partiu da Câmara de Vereadores uma legislação que trata exatamente de transporte legal, ilegal, clandestino ou não. Mas hoje, com o advento da plataforma Uber, essa questão voltou à tona e há cobranças à Câmara Municipal e também à Prefeitura de Teresina. E uma polêmica que divide até parlamentares de uma mesma bancada. Vamos então acompanhar com o Enivaldo Barbosa em tempo real. O petista Dudu Borges defende os taxistas no conflito com o sistema que adota o aplicativo Uber em Teresina e que já provoca ações violentas.
no trânsito da capital. Da forma como o Uber quer operacionalizar em Teresina, eles estão prejudicando. Primeiro, não tem regulamentação, ninguém sabe quantos são, quem são e a que servem. Segundo, nós não podemos, pela máxima de dizer que é a livre iniciativa, se você pegar alguém que desvia ICMS de medicamento e ele vai vender o medicamento mais barato, todo mundo vai querer o medicamento mais barato. Está correto isso? Não. O outro vereador petista, Deolindo Moura, cobra regularização e defende o Uber. O que está acontecendo nas ruas da cidade são verdadeiras emboscadas. Emboscada porque alguém liga e aí a S-Trans, juntamente com um grupo, né, de taxistas, fecham a emboscada. Isso é um absurdo, porque a Prefeitura Municipal está para regulamentar e regularizar o serviço e não para fechar a emboscada em torno de pessoas que estão buscando, que viram nisso uma oportunidade de trabalho no momento de dificuldade. A situação também preocupa o vereador Lázaro Carvalho, que responsabiliza a Prefeitura e a própria Câmara Municipal. Eu entendo como uma ausência dos poderes constituídos, né? Executivo, a própria Câmara, que não acompanham a modernização, né, nas novas formas, nos novos modelos de trabalho, que são esses aplicativos, como Uber e correlatos. O que a gente percebe é que não tem avançado muito pouco ou quase nada no intuito da gente atualizar essa legislação e tirar esse pessoal da dita ilegalidade.